Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou voltando no quarto vídeo da unidade 1, que versa sobre os números reais, a reta real, equações e inequações, para conversar com vocês sobre um problema da lição 2 que eu notei que o pessoal está postando no fórum, que está tendo um pouco de dificuldade, um pouco de dúvida para resolvê-lo, tá bom? Então, vamos ver qual problema é esse da lição 2? Esse aqui, tá? Então, o contexto é: suponha que x e y são números inteiros positivos que satisfazem x sobre y ser maior que 2019 sobre 2020 e x sobre y também ser menor que 2020 sobre 2021, tá bom? Então, nessas condições, o objetivo é encontrar o menor valor possível para a soma x mais y. Como é que a gente pode resolver esse problema, né? E aí o que eu sempre comento, tá? É bastante importante antes de começar a fazer contas, né, procedimentos, a gente entender o nosso contexto, quais são as condições que estão sendo apresentadas, né? E o que eu posso usar isso ao meu favor para resolver esse problema. Então, eu marquei aqui duas coisas que são bastante importantes de serem observadas. A primeira delas é a seguinte: x e y são números inteiros positivos. Então, se eles são inteiros positivos, que números podem ser esses x e y? Bom, eles poderiam ser 2, 10, 20, tá bom? Acho que vale bastante a pena, antes de você começar a fazer as contas, tenta testar números, tá bom? Então, assim, e se x fosse 2020, né? E se o y fosse 2021, poderia dar certo, né? Vale bastante a pena você perder um pouquinho aí, gastar um pouquinho do tempo da resolução, entendendo, né, as condições que estão impostas para x e y, tá bom? Nessas condições deles serem números inteiros positivos. Além disso, eu marquei aqui para gente, olha, como x sobre y precisa ser menor que 2020 sobre 2021, e aí quando eu olho esse número, eu sei que esse número é menor que 1, por quê? Porque o meu denominador é maior que o meu numerador. Então, x sobre y também precisa ser menor que 1. E aí vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o meu denominador, que é o y, precisa ser maior que o meu numerador, que é o x. Tá bom? Então, aqui a gente também consegue concluir que x precisa ser menor que y, tá? Então, aqui eu ganho duas condições para, primeiro, fazer uma investigação sobre o problema. Então, eu preciso pensar em dois números positivos em que x seja menor que y. Então, eu posso pensar, por exemplo, em x igual a 20 e y igual a 25. Mas dá certo? Aí eu jogo aqui na minha equação, eu posso fazer esses testes, tá bom? Então, é bastante importante, de fato, a gente entender em que situações nós estamos, tá? Só que, quando eu tenho a presença do x menor que y, o que eu posso pensar, tá bom? Eu posso pensar que, se eu somar alguma coisa ao d, eu chego no valor y, tá bom? Isso é uma condição para qualquer número real, desde que você tenha quaisquer dois números reais, em que você tenha a condição que um é menor que o outro, né? Então, você sempre consegue chegar no maior somando alguma coisa ao menor, tá bom? Então, a princípio, quando a gente entende essa condição para números reais, esse d, ele também precisaria ser um número real, tá? Só que a gente tem a informação que o nosso x e y são inteiros positivos, tá? Então, consequentemente, o nosso d também vai ser um inteiro positivo, né? Então, pense assim, se o meu x fosse, a gente colocou o caso, 20, e o meu y fosse 25, o d seria 5, tá bom? Se você pensar em qualquer outro caso, é simples você ver que D sempre vai ser um inteiro positivo, tá bom? Essa informação ela é bastante importante, tá bom? Então, ó, até coloquei aqui, guarde essa informação, porque depois a gente vai retomar ela, tá bom? Só que por hora é importante não, por hora a gente vai trabalhar com essa condição aqui, x mais d igual a y, tá? Então, ó,
Se eu tenho que x mais d igual a y, significa que eu tenho y igual a x mais d. E, consequentemente, eu também tenho x igual a y menos d, tá bom? E aí, com isso, a gente pode fazer essas duas substituições, uma de cada vez, na nossa inequação original, que é essa aqui, tá bom? Então, o que você vai fazer? No primeiro caso, em que y é igual a x mais d, você vai substituir aqui embaixo, e aí você vai ter uma inequação em que o y sai da história e você só fica com x mais d, tá bom? No segundo caso, você vai fazer o quê? Você vai substituir o x igual a y menos d aqui em cima. E aí você vai ficar com uma inequação que só tem y e d, tá bom? Eu não vou fazer as contas aqui, por quê? Porque eu quero que vocês também participem dessa resolução, tá? Então, assim, eu sei que com calma, né, passo por passo, você vai conseguir desenvolver essas inequações, tá bom? E aí uma dica é, resolve primeiro a inequação do lado esquerdo, depois a inequação do lado direito, e aí você vai chegar em condições de x e depois de y em função de d, tá bom? A ideia é que você chegue nisso aqui, ó. No primeiro caso em que, na verdade é o segundo, né, mas tudo bem, o y é igual a x mais d, você deve concluir que 2019 vezes d tem que ser menor que x e x tem que ser menor que 2020 vezes d, tá bom? Essa é a primeira condição que você precisa concluir, você fazendo as suas contas. A segunda condição é essa aqui. Quando x é igual a y menos d, você deve concluir que 2020 vezes d tem que ser menor que y e y precisa ser menor que 2021 vezes d, tá bom? Quando você chega nessas duas condições, você passa a ter informações para você concluir o que você quer em relação ao teu objetivo do problema inicial. E é qual mesmo? Você ainda lembra? Era encontrar a menor soma de x mais y, certo? Então, agora, como eu tenho alguma coisa, é uma inequação de x em função de d e uma inequação de y em função de d, o que a gente pode fazer? Somar essas duas inequações para que no meio apareça justamente o que a gente quer, que é o quê? O x mais y, tá bom? Quando a gente soma essas duas inequações, a ideia é que você conclua que 4.039 vezes d precisa ser menor que x mais y e x mais y precisa ser menor que 4.041 vezes d, tá bom? Com essa condição aqui, a gente pode começar a testar quais são os menores valores possíveis para x mais y. Como isso, Fabiana? Começando a atribuir valores para d, tá bom? E aí, para isso, lembra que eu te pedi para guardar uma informação? Qual que era? D é um número inteiro positivo, tá bom? Então, a gente começa a testar valores de D em que possa me fornecer a menor soma possível. E aí, qual é o valor de D que a gente pode tentar primeiramente para ter a menor soma possível? A dica é, novamente, eu não vou resolver tudo, porque a ideia é que essa resolução ela seja interativa e que você também participe desse processo de resolução, tá bom? Só que lembra que a dica foi testar valores de D? Então, a minha dica é, comece testando pelo menor possível valor de D, que seria D igual a 1, tá bom? Quando você vai lá e substitui o D igual a 1, você vai ficar que o seu x mais y ele precisa ser maior que 4.039 e menor que 4.041. Então, o que a gente conclui? Que x mais y precisa ser igual a 4.040. Entretanto, a ideia é que você verifique que com essa condição não é possível encontrar x e y números inteiros positivos. Como é que eu faço isso, Fabiana? Bom, você já sabe que seu x mais y tem que ser igual a 4.040, você está supondo que o seu d é igual a 1, e você sabe que o quê? Que x mais d é igual a y, tá bom? Duas equações, duas incógnitas, você pode tentar resolvê-las, mas quando você for resolver, você não consegue encontrar inteiros positivos, ok? Então, o que a gente faz?
atestar próximo de possível, que seria D igual a 2, tá bom? Você vai substituir o D igual a 2 na equação e você vai ver que o seu x mais y precisa ser maior que 8.078, tá bom? Então, nesse caso, a gente começa a supor como menor valor possível para a soma o 8.079. Aí, o que você vai fazer? Novamente, tendo agora que D é igual a 2 e que a soma é igual a a soma x mais y é igual a 8.079, você vai ver que, novamente, ainda não é possível encontrar x e y, números inteiros positivos. Então, você passa para o próximo, tá bom? Então, ó, lembrando novamente que x e y precisam ser números inteiros positivos, em no máximo 2 tentativas será possível encontrar o valor mínimo dessa soma, incluindo encontrar quais são os valores de x e y. Não vou terminar a conta, porque, ó, eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu posso até falar para vocês. O valor mínimo é 8.080, tá bom? E aí fica como, né, desafio aí da nossa resolução interativa, você encontrar quais são os valores x e y com essa condição que dão 8.080, tá bom? Então, com isso, eu encerro esse vídeo, desejando a vocês um bom trabalho, tá? É importante que você faça essas contas, que você acompanhe o raciocínio, e que, se você ainda tiver alguma dúvida quanto à resolução desse problema, a gente vai estar à disposição de vocês nos fóruns, tá? Então, continuem postando as dúvidas, porque esse é o feedback para, inclusive, eu tomar essa decisão de gravar esses vídeos, tá bom, gente? Então, bom trabalho para todos, nos vemos em breve. Tchau, tchau.